e já convidamos para subir na nossa canoa deste Fórum 11:30 a presidenta do PT, Gleisi Hoffmann. Bem-vinda ao Fórum 11:30, Gleisi. Tudo bem contigo? Ei, bom dia, Rovai, bom dia, Sinara, um prazer estar aqui com vocês, bom dia a todos que acompanham a Fórum aí, também é um prazer grande falar. Eu ia aproveitar o gancho do Felipe, você ouviu a pergunta dele, mas quero colocar isso num pacote maior, né? Esse debate sobre o ajuste fiscal, que está criando uma chantagem, foi construído também a partir de uma grande chantagem da mídia e do mercado, né, para cima do governo, e que levou a certo, né, um piquezinho pequeno, muito residual da inflação, passando da meta, uma alta do dólar, que a gente nunca sabe exatamente se é motivado mais por fatores externos, que é o que me parece, do que por fatores internos. E aí, no bojo disso, veio um manifesto ontem dos movimentos sociais, falando para o governo não aceitar essa chantagem. A internet está caindo, gente, pedi tanto isso. Eu caí, acho que eu tinha caído aqui, né? Não foi ele que travou, Gleisi. Foi a sua, não. Ah, tá. Foi a minha. O Manifesto dos Movimentos Sociais e uma entrevista também ontem, muito forte, do ex-presidente do PT, Zé Dirceu, dizendo: olha, não podemos aceitar essa chantagem. Queria ouvir a presidenta do PT em relação a isso. Qual é a posição do partido, qual é a sua posição e o que deve ser feito, Gleisi? Olha, Renato, primeiro é preciso dizer que o governo do presidente Lula pegou o país numa situação muito crítica, muito de desconstrução das políticas públicas, das finanças públicas. E eu não sei se vocês lembram, mas lá no início do governo diziam que o PIB não iria subir, ia subir só 0,8, que a gente ia ter uma inflação absurda, que as coisas iam se descontrolar. Aliás, lá antes do presidente assumir, já diziam que ia ser uma tragédia na economia. E não foi o que nós vimos, muito pelo contrário. Nós tivemos o PIB subindo a 2,9% ano passado, esse ano deve subir mais de 3%. A inflação ficou controlada, a gente está vencendo o desemprego, a renda da população aumentou, tudo contra aquilo que o mercado dizia que ia acontecer. Mas o mercado insiste que tem que colocar um ajuste fiscal sem precedentes em cima do povo brasileiro. Ora, cortar a aposentadoria, reduzir o aumento do salário mínimo, desvincular de benefícios e de aposentadorias, é uma coisa absurda. Por que isso? Nós não estamos num descontrole fiscal. Muito pelo contrário, a gente tem controle fiscal, sim, está recuperando os programas e temos, em relação ao fiscal, uma relação com o PIB extremamente controlada. Qual é o problema que impacta as finanças públicas? Os juros. A cada ponto percentual de juro que sobe nesse país, a gente tem um impacto de cerca de 50 bilhões de reais nas contas públicas. E esse aumento dos juros está trazendo uma conta estratosférica. Já são 700 bilhões ao ano. Esse é o grande problema fiscal. E os juros estão subindo mediante um argumento do Banco Central que a inflação está crescendo. Ora, a inflação está crescendo não por causas objetivas da demanda. Nós tivemos a situação climática ruim para o país, nós tivemos a subida do dólar, que foi especulação pelo próprio mercado, e ainda assim a inflação não está estourando. Então, não justifica pedir um ajuste fiscal dessa monta em cima do povo brasileiro. E há uma pressão descomunal em cima do governo sobre isso. Por isso que a gente faz esse debate, né, para dizer o seguinte: olha, mercado, tem um outro lado aqui. Né? O presidente Lula foi eleito para reconstruir o Brasil e proporcionar políticas para a melhoria de vida do povo brasileiro. E isso passa, sim, por políticas que são financiadas pelo Estado. Nós tivemos agora essa melhora da economia exatamente por esse tipo de políticas. Foi o reajuste real do salário mínimo, foi a reestruturação do Bolsa Família,
a renegociação da dívida das famílias, a desoneração da tabela do imposto de renda. Isso tudo fez com que a economia brasileira melhorasse. Então, nós não podemos retroceder. É claro que o presidente Lula tem responsabilidade fiscal. Aliás, foi um dos presidentes que mais atestou isso nos seus mandatos e continua tendo. Agora, não podem querer que o presidente Lula se suicide, abra mão daquelas questões que são estruturais, programáticas e até de vida na sua defesa. Muito bem. Sinara Menezes. Bom dia, Gleise, tudo bom? Eu queria perguntar uma coisa para você sobre essa história que muito tem se falado do PT caminhar para o centro. O PT já caminhou para o centro, né? Olha, Sinara, desde 2016, que a gente saiu de um isolamento muito grande, vocês lembram isso? Inclusive com os partidos de esquerda, com os partidos de centro-esquerda, que a gente tem feito um movimento de articulação com esses partidos e também com o centro da política. Nós recompusemos aí o campo da esquerda, fizemos oposição ao Bolsonaro, juntamos PSB, PDT, PSOL, PV, PCdoB, Rede, e depois conversamos com setores do MDB, com setores do PSD. A própria eleição do presidente em 2022 teve essa organização de conversa com o centro da política. Lembra que nós fizemos uma frente com mais de 10 partidos e depois, no segundo turno, ainda ampliamos mais essa frente. Não há problema nenhum em fazer essas alianças, e eu acho que elas devem continuar, até porque nós temos um governo de coalizão, com partidos de centro e de centro-direita. Não há problema. Na eleição agora, municipal, nós também fizemos um movimento. O PT deixou de disputar várias eleições para apoiar candidatos de partidos do chamado centro e até da centro-direita para enfrentar a extrema-direita. Isso não tem nada a ver com o partido mudar seu posicionamento histórico. O PT é um partido de esquerda, tem história, tem programas, tem princípios, e isso é importante que a gente tenha clareza. Então, o PT participa desse processo de aliança, coordenado pelo presidente Lula, mas sem deixar os seus princípios e sua ação programática, né? Até porque nessa coalizão a gente também disputa as nossas posições, e isso é importante, é a razão de vida do PT. Eu lembro de um discurso do presidente Lula, de novembro de 2019, que foi um discurso histórico, num encontro que nós fizemos, que ele fala sobre a razão do PT. Ele diz assim, se fosse para governar apenas para metade da população, não teria razão do PT existir. Se fosse para o mercado definir a aposentadoria do povo brasileiro, não teria razão do PT existir. Se fosse para a gente concordar com essa absurda não distribuição de renda, concentração de renda, não teria razão do PT existir. Então, o PT existe para essas lutas. E isso não quer dizer que o PT não vai fazer alianças, que o PT não se alia ao centro para combater a extrema-direita e para governar o país. Mas nunca pode perder de vista suas origens, sua ação programática e ter força, né, sempre para influenciar para que esse programa seja colocado em concretude. O Gleisi, teve essa questão do PT ir ao centro, PT mais para ficar na esquerda, como você falou, tem muita relação com as eleições municipais, os resultados das eleições municipais, mas também com a sucessão no PT, né, Gleisi? E alguns dias o atual prefeito de Araraquara, Edinho Silva, que é um dos nomes colocados para a disputa, fez essa discussão que o PT teria que sair da polarização. O PT não poderia mais polarizar com a extrema-direita. Eu acho que isso está nesse bojo, mas eu queria que você falasse para a gente o que você achou da entrevista da Edinho, pontualmente. Olha, eu gosto muito do Edinho, tenho muito respeito por ele, mas eu discordo disso. Até porque não é o PT que está incentivando a polarização, nunca fez isso. O fato é que a polarização é um dado da realidade, não fomos nós que a trouxemos. A extrema-direita teve um crescimento não só no Brasil, mas no mundo. Vamos ver o que está acontecendo nos Estados Unidos, o que aconteceu na Europa, o que acontece aqui perto de nós, na Argentina. Essa é uma realidade. Desde 2013, esses movimentos de direita, principalmente de extrema-direita, né, têm se consolidado no Brasil. E os ataques são os mais ferrenhos possíveis. Aliás, o Edinho vivenciou isso na eleição de Araraquara.
Então, não é que nós queremos que aconteça a polarização, ela é um dado da realidade e nós temos que fazer a disputa política, porque fora da disputa política caberia o quê? A rendição? Aí nós concordaríamos, por exemplo, em anistiar aqueles que tentaram o golpe no 8 de janeiro, em anistiar Bolsonaro. Nós temos que entender um pouco o que é isso. Nós temos uma disputa política e temos que fazê-la, sempre colocando o nosso programa e as nossas propostas à frente disso. Não é possível conviver com o ódio, com a violência política, com tudo que nós passamos. Vamos lembrar do que nós somos vítimas, né? Desde o golpe contra Dilma, depois a Lava Jato, que foi a maior operação judicial política para destruir um partido, para acabar conosco, acabar com o Lula. Nós estamos enfrentando isso há muito tempo e sobrevivemos, porque fizemos a disputa política. Então, o que está dado é a realidade. Nós não temos como mudá-la com uma varinha de condão. Você tem candidato à reeleição, Gleisi? A eleição, né? Nós queremos a eleição do PT. Sucessão, nós queremos construir. Eu gostaria muito que a gente construísse uma candidatura de consenso. Né? Tem companheiros se colocando, todos com muita legitimidade. A gente inicia esse processo agora a partir de janeiro. Já no dia 5 e 6 de dezembro, nós vamos ter um seminário para falar sobre a realidade brasileira e também os desafios do PT, uma reunião do Diretório Nacional que vai sair com um calendário. A partir de março, as chapas que vão disputar o diretório se inscrevem como os candidatos e candidatas a presidente do PT. E, obviamente, que mais do que definir um nome ou nomes para a direção do partido, nós temos que definir o posicionamento do partido diante da conjuntura que nós vivemos, uma ação programática para o PT nesse próximo período. Eu acho que é isso que vai definir o perfil e quem vai dirigir o PT. Então, a discussão política tem que preceder a definição de nomes, mas todos os nomes colocados têm legitimidade. Eu vou me esforçar muito para que a gente possa ter a maior unidade possível em torno da candidatura do PT, à presidência do PT. Tem se falado em dois nomes, né, Gleisi? Um nome é o Edinho, que está colocado, e outro é o Zé Guimarães, que seria o nome do Nordeste. E que agora começa a ganhar força, seria o nome do Camilo, ministro da Educação, que está se colocando, parece que já está se insinuando um pouco para uma disputa presidencial futura. Foi o grande vitorioso ali, né, com a única capital eleita do PT, foi Fortaleza, elegeu muitos prefeitos também no interior. Já abriu-se a disputa do pós-lulismo no PT, Gleisi? Não acredito, Rovai, mas isso também mostra que o PT tem quadros importantes e preparados para um desafio como esse. Muita gente diz, o PT não tem quadros, o PT não tem condições de fazer uma sucessão do Lula lá na frente. Muito pelo contrário, nós temos bons nomes, né? O nome do Camilo é um deles, o nome do Haddad também está colocado. Enfim, eu acho que o PT, nesse tempo e nessa história aí mais recente, também tem quadros importantes. Agora, para a questão de 2026, o nome é o presidente Lula, eu não tenho dúvidas disso. Nós fizemos em 2022 uma frente democrática que foi muito importante para ganhar as eleições, mas se não fosse Lula disputar, a gente dificilmente ganharia aquela eleição. E acredito que agora, para 2026, é o presidente Lula também, de novo, que tem esse potencial de fazer a disputa política. Eu sei que ele tem se colocado à disposição, também tem falado das condições que vai ter em 26, mas eu acredito que é com o Lula, e defendo isso, que nós temos que disputar 26. Tem 2 superchats aqui. O Claudemir Santos fala para a Gleisi: parabéns pela sua altivez e sua luta, sou seu fã. E o José Alberto pergunta: Gleisi, o que explica o Quaquá ser vice-presidente do PT? Quaquá é um companheiro que tem militância e tem força no PT, é polêmico, já tive divergências com ele várias vezes, vamos continuar no embate. A vida do PT é assim, a gente faz debates, embates, não é a primeira vez, mas é um companheiro que tem força política e tem militância no partido no estado do Rio de Janeiro. Gleisi, como é que você avalia a atuação do PT e da esquerda, de maneira geral, nessa última eleição para prefeito, né? Você acha que realmente a gente ainda está muito atrás na questão digital das redes? Você acha que a gente ainda está fazendo mal, uma comunicação nas redes ruim?
Não acho que seja isso o principal fator, Sinara. Eu acho que a gente ainda tem que melhorar bastante nas redes. Mas, como disse o Felipe Neto numa entrevista que eu assisti, disse assim, o problema das redes também são algoritmos. Ou seja, eles levam a ter mais visualizações e interações aquelas inserções que divulgam muitas vezes a plataforma, o ódio, a violência, são estridentes, entendeu? E não a quem está fazendo a disputa política com propostas, porque as redes, elas visam o lucro, né? Não tem uma ética. Por isso que é muito importante a gente trabalhar na regulação das redes, para que a gente possa ter paridade de armas nesse mundo para a discussão e para o debate, né? Em relação às eleições de 2024, nós, do PT, nunca tivemos grandes expectativas com os resultados. Acho que tinha uma expectativa muito mais de fora do PT em relação ao resultado do PT do que de dentro, por conta de o Lula ter chegado à presidência. Mas as coisas não são automáticas, né? O Lula chegou à presidência, então melhorou a performance da disputa do PT em todo o Brasil. Não acontece assim. É bom lembrar que a gente disputou e disputa a política lá na ponta com vários partidos que hoje fazem parte da aliança e da coalizão do governo do presidente Lula. E você não muda relações de uma hora para outra. E ainda assim, nós deixamos de disputar em várias cidades para fazer alianças para enfrentar a extrema-direita. E o PT cresceu em votação, mesmo não disputando em grandes centros, né? Saiu de 6 milhões de votos para mais de 8 milhões de votos para as candidaturas a prefeito. Nós viemos num processo de reconstrução. A gente tem que lembrar, Sinara, o que foram os últimos anos. Nos últimos anos, o PT ficou debatendo Lava Jato, lawfare, ficou se defendendo. Essa foi a grande verdade. Fizemos pouco debate sobre a sociedade brasileira, as mudanças pelas quais ela passava, a realidade que estava acontecendo, porque queriam nos exterminar, nós estávamos lutando para sobreviver. Então, o PT se voltou para defender os seus quadros, defender o presidente Lula, se defender dos ataques. E esses ataques causaram muitos danos à imagem do PT, que até hoje reverberam, entendeu? É difícil você fazer uma reconstrução de imagem num período curto de tempo. Nós estamos falando de coisas que aconteceram aí há 8 anos e que a gente vem sofrendo. Nós tivemos um respiro para discutir um pouco política, para fazer esse enfrentamento, em 2021, quando a gente decide que o presidente Lula vai ser candidato a presidente e começa a fazer uma discussão programática com a sociedade e elaborar o programa de governo. Mas nós não podemos olhar as eleições de 24 dissociadas desse filme que nós vivemos, porque senão a gente corre o risco de cometer erros. Isso não quer dizer que nós não tenhamos que avaliar, né, o que nós estamos hoje fazendo, a forma de organização do partido, de comunicação, de interlocução e de disputa política. Eu acho que nós temos que fazer várias coisas, ter muita humildade para analisar. Não tem receitas prontas, nem vaticínios, é por aqui, é desse jeito, é isso que impede. Não, eu acho que a sociedade é muito complexa, né? Nós temos que discutir essa complexidade. Por isso que nós vamos fazer agora, dia 5 e 6, um seminário que inicia todo o processo de discussão do PED, que é a sucessão do PT, né, que vai durar até junho. Esse debate que a gente inicia, dia 5, vai falar sobre essa nova realidade brasileira, o novo mercado de trabalho, as novas formas de comunicação, os desafios que a gente tem nas periferias, com a classe média. Não é um único desafio. É como o PT, que é esse partido diverso, pode, de novo, trazer essa diversidade da sociedade, tendo uma pauta comum, né, para o desenvolvimento do Brasil, que permeie todos esses setores. Eu acho que esse é um desafio grande e a gente só vai fazer isso com muito debate, com muita parcimônia, com muita humildade. Gleisi, vamos ter uma reforma ministerial? Devemos ter uma reforma ministerial? Você é candidata a ministra do segundo termo e da segunda parte do governo Lula, Gleisi? Pelo menos, se não é candidata, tem sido aventada por muita gente, né? E como nome para alguns ministérios, eu não vou citar nome aqui para não causar pluridos, né, dos ministros. Inclusive para o TCU, né, Rovai? Para o TCU, eu estou achando que estão querendo aposentar a Gleisi, mas essa é uma opinião minha aí, né? Ela tem que dizer o que ela acha.
Ô, vai, quem fala de reforma ministerial é o presidente Lula, né? Cabe a ele a decisão de fazer ou não com a avaliação que ele tem do governo. E vai ter sempre o nosso apoio, o apoio do PT para as decisões que ele tomar. Eu não tenho nenhuma pretensão de ir para o governo, fiz um compromisso com o presidente Lula, né, de tocar o PT até o final desse mandato, fazer a sucessão e preparar o PT aí para esses novos desafios. Então, esse é o meu compromisso e eu vou ficar no PT aqui até junho de 2025. Eu queria perguntar E, sobre a nossa manchete de e o hoje. TCU, só TCU. para ter. E o TCU, Gleisi? Olha, o TCU, não sou candidata ao TCU. Teve uma negociação que nós fizemos para a composição da presidência aí da mesa, que, aliás, a principal proposta não foi essa, até conversei com você sobre isso também lá atrás. A principal proposta que nós fizemos, quando fizemos esse acordo, necessário ao equilíbrio das forças dentro do Congresso e a gente ter uma normalidade no funcionamento da casa para poder dar condições do governo passar, encaminhar e passar as suas propostas e projetos mais importantes. Esse foi o básico, o central desse acordo que nós fizemos em relação à presidência da Câmara. E isso está muito claro nas discussões. E, obviamente, a participação do PT nos espaços que ele tem direito, proporcional ao tamanho de sua bancada, nas relatorias de matérias importantes, e também fizemos a reivindicação do PT fazer uma indicação ao TCU. Na eleição passada da mesa que ocorreu, quem indicou o nome ao TCU foi o PRB de Rondônia. E nós achamos que o PT, pelo tamanho que tem, pode fazer essa indicação. Mas não tem nenhuma discussão de nomes, e isso é uma coisa que vai acontecer daqui um ano e meio só. Sinara caiu. Gleisi, as eleições municipais, você fez um pequeno balanço aí dos resultados, mas eu queria dizer assim, elas apontam, a meu ver, para uma consolidação, talvez de um quadro em 2026, que seja muito parecido com o quadro da eleição paulistana. Se, porventura, o Bolsonaro continuar inelegível. A direita saindo com 2 candidaturas. Uma supostamente mais de centro e outra de extrema-direita, como saiu aqui o Pablo Marçal e o Ricardo Nunes. Ou seja, podendo ser até o Pablo Marçal de novo, pela extrema-direita, e alguém como Tarcísio, pelo suposto centro. Para tentar construir, indo com essas 2 candidaturas, o maior volume de votos no primeiro turno, que foi o que aconteceu em São Paulo, e deixando o ex-presidente Lula fragilizado num segundo turno, não porque não iria contar com o apoio nenhum desses 2 candidatos. Você enxerga essa fórmula já como uma construção política da direita para 2026? E da mídia também, e do mercado também. Obviamente que o sonho de consumo da mídia e do mercado é ter um candidato para chamar de seu. Já tiveram manifestações aí que o Tarcísio seria o melhor nome. Eu não acredito que, em sendo o presidente Lula candidato, o Tarcísio saia candidato à presidência. Ele vai tentar, ao meu entender, a candidatura à reeleição de São Paulo. Aliás, o próprio Gilberto Kassab falou isso numa entrevista, que era a orientação dele também, né? Então, eu acho que cabe ao presidente Lula fazer a construção desse campo da política, desse campo da esquerda, da centro-esquerda, do centro, chegando até a centro-direita, para ser o candidato a disputar com o candidato da extrema-direita. Vamos ver também como é que vai ficar, quem será o candidato da extrema-direita. Tem também o Caiado nesse meio todo, enfim, eles estão com dificuldades de ter uma candidatura unificada. Eu acho que a candidatura do Lula é a candidatura mais bem posicionada para 26. O governo indo bem, tendo resultados para o povo brasileiro, tendo popularidade, eu não tenho dúvidas que o Lula é uma candidatura que é forte, com condições de disputar e se reeleger. Eu queria perguntar sobre a nossa manchete de hoje,
A Folha deu um espaço para o Bolsonaro defender a democracia, né, Gleisi? Eu queria que você comentasse sobre essa tentativa de normalização do Bolsonaro e se você acha que ele tem chances de reverter a inelegibilidade. Olha, aquele artigo do Bolsonaro é uma coisa. É como se você desse espaço para um assassino defender a vida, entendeu? É mais ou menos assim. E eu acho que essa tentativa de normalizar Bolsonaro é muito ruim. Nós temos que lembrar quem ele foi, o que ele fez, desde a pandemia, o que causou de dor ao povo brasileiro, desde a sua administração atabalhoada, os crimes contra o meio ambiente, até as tentativas de golpe que ele deu. O descredenciamento do processo eleitoral, o estímulo e incentivo a algumas badernas que aconteceram antes mesmo da diplomação do presidente Lula, os ataques ao TSE, os ataques ao Supremo, aos ministros, né? E agora a gente está vendo aí o que eles queriam fazer, né? Sabendo e tendo informações sobre os seguranças do presidente Lula e também sobre a intenção de fazer um atentado contra o ministro Alexandre de Moraes. Então, eu lamento, né, que tenha sido dado um espaço desse para tentar normalizar uma criatura como o Bolsonaro. Gleisi, Ô, Gleisi, você... pode ir, vai. eu vou voltar à primeira página do livro, lá se for alguma coisa de agora aí, porque eu queria saber da Gleisi ainda sobre a questão do ajuste fiscal. Eu acho que esse é o grande tema dos próximos dias, sabe, Gleisi? Aí, antes de entrar na análise mais do ajuste, eu queria te fazer uma pergunta assim, de caráter quase pessoal. Como é que está a tua relação com a Haddad? Vocês conversam? O ministro liga para a presidenta do PT para saber a opinião da presidenta do partido, que é o partido que lidera a frente que ganhou, Frente Ampla que ganhou as eleições, para saber sobre as repercussões políticas que as decisões tomadas na Fazenda possam vir a causar. Vocês se falam, vocês trocam mensagem pelo WhatsApp? Olha, primeiro eu tenho uma boa relação com o ministro Fernando Haddad, tenho muito respeito por ele, acho que ele tem feito muito esforço, né, para tentar acertar a economia do país. Quero lembrar aqui que ele foi responsável por levar a taxação de offshores e de outros fundos, retomar o CAD, fez um embate importante na questão das desonerações, né, que hoje nós temos de benefícios tributários mais de 540 bilhões. E tivemos já divergências sobre essas questões em relação ao fiscal. Não tenho conversado com o ministro Haddad, ele não procurou o PT para expor ou para mostrar suas propostas. Pelo que eu vi, está discutindo isso só no âmbito do governo. Agora que está pretendendo, isso é informação de jornal também, a falar com os presidentes do Senado e da Câmara, acha que tem que ser uma discussão mais restrita para não vazar, embora eu acho que essa discussão já está muito pública aí na imprensa, mas, de fato, a gente não tem conversado, e nem com o PT e nem com a bancada. Eu espero que ele chame a gente para conversar, para avaliar as propostas e para a gente ajudar no que for possível. Ou seja, não tem tido conversa do Haddad com a bancada nem com o partido. É isso que você está nos dizendo. Não, sobre esse tema não. E esse tema não é o central para o futuro político do projeto político que está no poder? Quer dizer, um ajuste, só para contextualizar aqui para o nosso internauta, entre outras muitas coisas, uma me pareceu fundamental no segundo mandato da Dilma, foi ter feito um ajuste sem discutir com ninguém, totalmente a partir ali de decisões do Levi, o povo que precisava, que estava na nossa base política, não foi avisado, não se discutiu, e isso acabou contribuindo para tudo que aconteceu depois. Um ajuste político, um ajuste fiscal duro, que nos coloque numa situação ruim com a nossa base política, com os trabalhadores, vai ter impactos eleitorais graves. Quer dizer, não era o momento de estar sendo discutido isso no partido? Com o ministro? Olha, eu acho que é uma situação um pouco diferente daquela que aconteceu com a Dilma. Eu estou vendo que, mesmo nós tendo discutido com o partido, com a bancada, há uma discussão mais firme e mais forte no governo. O presidente Lula tem chamado isso para a discussão, tem reunido os ministros de todas as áreas envolvidas, ele mesmo tem se posicionado. Então, eu acho que
muito diferente do que aconteceu naquele momento lá atrás, né? E eu espero realmente que a gente possa ter esse momento de discussão, de debate, porque é o seguinte, Rovai, a hora que o presidente Lula definir o rumo, e a gente confia muito dele, o PT não faltará a ele, nós vamos estar juntos. Então, o que nós estamos fazendo agora é uma discussão que está livre aí na sociedade, o mercado, a mídia se posicionando, nós também estamos nos posicionando, fazendo os nossos alertas, mas nós não faltaremos ao presidente Lula. Sinara, eu te interrompi ali, fica à vontade. A pergunta que eu queria era sobre a relação com o Padilha, né? O Padilha falou depois da eleição que o PT precisava sair da zona de rebaixamento. Eu senti como se ele estivesse querendo responsabilizar diretamente você pelas derrotas. Você sentiu isso também? Você acha que teve um pouco de machismo aí nessa declaração? Não, isso faz parte do momento acalorado do debate, já passou. Eu fiz uma resposta só porque eu achei uma deselegância, mas já está superado. E o PT sempre tem esses debates. Vamos seguir em frente. Muito bem, Gleice. Como é que a gente está chegando no final da entrevista aqui, mas eu queria aproveitar esses minutos que a gente tem, né, para falar mais um pouquinho da sua sucessão no PT. Não exatamente do presidente, quem vai vir a ser o presidente, mas de que partido você espera, que partido você pegou, que partido você deixa e que partido que você gostaria que o PT se tornasse nos próximos anos. Eu falo isso pelo seguinte, vem se cobrando muito do PT renovação, né? Posso estar enganado, você vai me corrigir se eu tiver, mas eu acho que essa eleição municipal foi onde o PT fez desabrochar algumas lideranças importantes que podem trazer uma cara nova, como se fosse aquele ponto de mutação, né? A Natália Bonavides lá em Natal, o Lúdio em Cuiabá, muitos vereadores, a Luna Zaratini eleita com mais de 100 mil votos em São Paulo, muitos exemplos, a Dandara em Minas, enfim, a gente viu muitas caras novas brilhando, nem mesmo que não tenham sido eleitos. Você também acha que estamos entrando numa nova geração de petistas aí, pode estar se construindo essa renovação que foi tão propalada? Com certeza, Rovai. Isso faz parte da nossa luta e da nossa resistência. Eu tenho muito orgulho dessa gestão do PT, da nossa direção, de todos os dirigentes que participaram comigo. Nós pegamos o PT num dos momentos mais difíceis da vida dele, no momento onde nós estávamos sob total perseguição. Como eu disse, queriam exterminar o PT e queriam exterminar Lula. Nós assumimos em 2017 e depois teve nova eleição em 2019. E nós passamos pelo golpe contra a Dilma, então fomos arrancados da presidência da República, ficamos completamente isolados, todo mundo dizia que o PT estava morto, foi a força da nossa militância que nos fez chegar até aqui. Depois teve a Lava Jato, né, que foi essa operação absurda que prendeu muitos companheiros e quadros valiosos do PT, foram tirados de circulação com restrição de liberdade e, por fim, prenderam o Lula, algo que a gente achava que não podia acontecer no país. E aconteceu, prenderam o Lula. E nós ficamos com o Lula 580 dias preso, e tendo que tocar o PT e a resistência da nossa militância para que a gente pudesse dizer, nós não morremos, nós vamos sobreviver e vamos voltar. Foi a nossa militância, foram os movimentos sociais, foi o pessoal que acreditou, quando muita gente não acreditava que a gente tinha que fazer a luta do Lula livre. E foi isso que deu condições do Lula voltar. E eu não tenho dúvidas que, se não fosse Lula, a gente não subiria de novo a rampa do Palácio do Planalto. São outros desafios que nós temos agora, mas essa gestão, com certeza, entrega o PT sem ser destruído, entrega o PT altivo, entrega o PT firme com sua militância, com os desafios que precisa, do ponto de vista político e eleitoral, mas com certeza um PT resistente. E eu tenho muito orgulho da militância do partido e muito orgulho de ter presidido esse partido por esse tempo. Sinara, se tiver com alguma certeza pergunta as mais... novas lideranças
que você falou, né? E essas lideranças são frutos dessa luta, entendeu? De homens e mulheres que estavam com a gente aí, par e passo, fazendo a luta. E eu não tenho dúvidas que o PT tem muitas lideranças novas que estão despontando e que vão ser responsáveis aí por essa nova geração de condução do partido. Eu queria ler uns comentários das pessoas aqui. Isso, Ó. Antônio sugerir. Morstati fala: o Edinho tentou pela terceira vez ser substituído por uma mulher e a cidade recusa. Temos que analisar isso. Ricardo Brandão fala: se o PT continuar a fazer todas as vontades dos banqueiros, vai dar ruim. O apoio do PT à securitização da dívida foi uma vergonha. Febraban em festa. José Aquino: pequenas cidades nunca foram o forte do PT. José Ribamar Ribeiro: Gleise, qual o plano de incentivo para nós filiados que não têm vozes? Daqui a pouco você responde, Gleise. Jane Santos: fazer plebiscito é uma forma de trazer alguns temas ao debate com a sociedade. Por que não usamos? E o Luiz Carlos Reis fala: salve, presidenta Gleise Hoffmann. Você quer responder essa aqui dos filiados que não têm voz? Olha, nós vamos ter o processo E o do dos PED plebiscitos agora. também. E os plebiscitos. Nós vamos ter o processo do PED agora, que é um momento importante para que a gente faça o debate no partido, dando voz aos filiados. Nós temos as inscrições de chapas que vão concorrer, os presidentes, presidentas, e vai ser feita uma rodada de debates em todo o Brasil, sobre propostas, sobre a vida do partido, sobre a organização partidária. É um momento que nós temos da militância participar, da militância se fazer ouvir. Isso é muito importante. E também no debate, na discussão, na votação do próprio PED em junho e na participação dos encontros. Eu acho que essa oportunidade é importante. Nós queremos descer esse seminário que nós vamos fazer dia 5 e 6 para todos os estados brasileiros, de preferência para os municípios, nos encontros municipais, os encontros estaduais, para que a militância debata conosco e nos ajude a realmente definir aí os desafios que nós temos do PT. O plebiscito, eu não sei se ele fala em relação ao partido, que poderia ser um instrumento de consulta direta sobre vários temas também, para a gente dar orientação à direção, eu acho que pode se fazer. Podemos ter, sim, uma proposta de fazer consultas aí sobre temas importantes, agora nesse processo, inclusive, da renovação da direção. Eu não sei, ou se fala sobre em relação ao governo, em relação ao país. Acho que plebiscito sempre é importante para temas que a gente possa fazer uma boa estruturação do debate na sociedade. Tem uma pergunta da Denise L. Será que a Gleise não consegue convencer o Lula a fazer lives no estilo do presidente do México? Ajudaria a politizar a sociedade. O presidente já tem feito algumas lives, né? Fez há algum tempo. Eu não sei como que está aí a estratégia da comunicação e da forma de comunicação direta dele. Mas ele tem se pronunciado sobre vários temas. De fato, é muito interessante, seria muito interessante se ele pudesse mais vezes falar à nação, né? O Lula tem sempre direção, tem sempre linha, sempre nos dá muitas condições aí de fazer o debate na sociedade. Por falar nisso, como é que você acha que está a comunicação no governo, que é uma das áreas mais criticadas? Olha, eu acho que não é só a questão da comunicação, né? Precede a comunicação a política, a linha política da disputa, da discussão na sociedade, que orienta a questão da comunicação. Sempre a gente tem que melhorar em comunicação, Sinara, o PT tem que melhorar, acho que o governo tem que melhorar, mas muito importante é o debate político, é ele que dá sentido e que dá linha. Muito bem, presidenta Gleise Hoffmann, quero te agradecer pela disponibilidade, né, pela prioridade de falar aqui conosco, depois de um tempo que você está sem dar entrevistas, e dizer que esse espaço está sempre aberto agora como presidenta do PT e sempre depois como deputada, que a senhora continuará no mandato, né? Não voltará, continuará no mandato de deputada ou como ministra. Né, Sinara? É isso aí. Obrigado, Gleise. Obrigada, Um abraço. papai. Tchau, querida. Eu que agradeço Obrigada. você, a Sinara e todos que acompanharam a entrevista. Muito obrigada. Um abraço grande. Um abração, Gleise. Tchau.